Beleza? Começar com aquela vinheta de sempre, né, da quarentena. Estão todos me ouvindo? Se tiverem, sinalizem aí. Pois bem, né, primeiramente já começo agradecendo ao convite, a Carlos, né, que tem feito aí lives interessantíssimas no canal e continuará fazendo aí, que eu já sei, que ele já me falou, tem coisas boas aí para rolar. E saldo também a Bruna Santiago, né, que já a parceria já aí de algum tempo, já de lives, de encontros presenciais, né, na Campina Grande mesmo, foi um evento que Bruna organizou, a gente vem dialogando e tal, a gente se acompanha, e eu sei muito, assim, do potencial que Bruna tem, que também vai fazer uma fala potente sobre o filme. Pois bem, eu me chamo Charleson Silva de Andrade, esse é o meu nome de registro, né? No entanto, sou mais conhecido como Leno de Andrade, né? Como o Carlos adiantou, eu tenho uma formação, né, em História na graduação, tenho um mestrado em Ciência da Religião e recém-aprovado agora no doutorado em Sociologia, também na UFES, então minha especialização é cruzar fronteiras, está sendo cruzar fronteiras, e minha área de interesse, assim, ultimamente tem sido as relações raciais, né, focando muito no antirracismo, né, nas respostas críticas e criativas ao racismo, a música, né, a música negra em específico, e a religião, em específico a teologia negra, que foi o meu tema de mestrado, né, então todos esses interesses, eles estão desembocando na minha pesquisa acadêmica, eu acho que reflete um pouco também do que eu vou falar aqui hoje sobre o filme. Primeiro, eu também quero adiantar, assim, que a minha relação com Emicida é de um fã, assim, já de um longo tempo já. Eu acho que quando o Emicida já começou a estourar ali por volta de 2009, 2010, foi quando eu conheci, e fiquei muito entusiasmado, porque era um cara da minha faixa etária, acho que a Emicida deve ser um ano mais velho do que eu, algo assim, e eu falei, pô, alguém da minha geração falando algo interessante, algo que eu quero ouvir, que me representa. E também tem a relação com o filme, também ainda é muito recente e é de muito entusiasmo. E aí tem um risco também, né? Porque talvez esse entusiasmo ele turve o meu olhar sobre alguns pontos que poderiam ser problematizados e talvez isso passe assim à margem. Mas aí, assim, eu penso que esse momento aqui é um momento de fala, mas é um momento também de através dos comentários, da fala de Bruna e do próprio Carlos, eu ser provocado a revisar a minha leitura, né? Então, vocês podem comentar aí à vontade, na medida do possível, eu vou estar lendo os comentários, podem criticar, só não podem xingar e falar mal do Flamengo. Só não pode isso. Então, começando, eu dividi a minha leitura do filme para esse momento aqui em três tópicos que eu acho que me provocaram assim, a pensar o filme para além do filme, do que está em torno do filme. O primeiro é sobre o amor, né? O amor no filme Amarelo, na verdade, de forma mais ampla, no que eu chamo de Projeto Amarelo, né? A MC daqui começa lá com um álbum, né? E eu pensei nisso por quê, né? Porque o gênero rap, ele é muito marcado, não só assim, no nosso imaginário, mas é uma postura que é dada mesmo pelos os seus protagonistas, de uma postura e de um discurso muito incisivo, crítico, seria meio que uma canalização criativa do ódio reativo, né, a todas as mazelas, o racismo, a pobreza, a opressão. E, de repente, assim, isso não é uma regra, né, mas é o que predomina no rap. E, de repente, a Emicida vem com um álbum que desemboca num filme que traz o amor como um elemento central disso, né? Então, a minha pergunta né, por que o amor tem centralidade no Amarelo do Emicida
e que concepção de amor é essa, né? Segundo momento, eu vou falar sobre a memória, né? Mais específico, as disputas do campo da memória, que o filme de Emicida também me provoca a pensar e também me desafia a situá-lo, né? E aí fazer essa discussão também no campo da memória, que é bastante presente no filme. E, por fim, eu quero também falar aqui sobre o teatro municipal, né, que literalmente é o palco do acontecimento, né, do filme, que é o show e tal, a gravação do show, que ocorreu logo após o lançamento. E a pergunta é o seguinte, né, esse teatro municipal, ele é um símbolo da cultura elitista de São Paulo, ele nasce assim, né, e aí, como pensar, né, esse show de Emicida nesse palco, especificamente nesse teatro, que é um símbolo da cultura elitista de São Paulo, né? Então, basicamente, são esses três momentos, né? Então, já começando aqui, né, pelo primeiro tópico, falando sobre o amor, aí eu fiz aqui um esquema, boa parte eu vou lendo aqui, porque tem coisinhas que eu faço questão de não esquecer, e aí vou também complementando com coisas que vão surgindo, assim, alguns comentários para explicitar melhor. Então, o filme, né, na minha concepção, o filme Amarelo, ele faz parte do mesmo projeto que começa com o álbum e passa pelo podcast Amarelo Prisma, que quem não ouviu está disponível no Spotify, são 4 movimentos lá gravados. Né? Todos esses veículos que compõem esse projeto são orientados pela mesma linha de pensamento, que tem o amor como fundamento, como força revolucionária, reparadora e agregadora. Né? Esse é o meu ponto de partida aqui nesse tópico. O álbum, né, ele foi lançado em outubro de 2019 e ele surpreendeu a expectativa, né, de um discurso que era esperado, né, de um discurso mais agressivo por conta da conjuntura, né, do governo Bolsonaro e esse recrudescimento, né, da ultradireita no Brasil e tudo mais. Inclusive, eu mesmo fui surpreendido, porque eu achava que viria nesse estilo, né? Inclusive, antes de sair o álbum, acho que foi o primeiro single, foi Eminência Parda, que é das músicas do álbum, é aquela que tem uma pegada mais incisiva, né? Eu achei que seria essa pegada. E quando o álbum saiu, eu me surpreendi, porque não era o que eu esperava, assim, mas também não demorei para compreender aquilo que a Emicida estava tentando passar, a mensagem que ele estava tentando passar com esse outro discurso, né, com essa outra orientação de discurso. O título do álbum, né, que é Amarelo, ele é inspirado num poema de Paulo Leminski, né? Paulo Leminski foi um poeta paranaense, né, descendente de poloneses, e esse poema ele foi publicado em um livro chamado La Vie en Close, que foi publicado em 91, quando o Paulo Leminski já tinha falecido, né? Ele faleceu em 89, e o poema diz o seguinte, né? É um daqueles poemas curtinhos de Paulo Leminski, né? Ele era mestre nisso. Ele fala o seguinte: amar é um elo entre o azul e o amarelo. É isso. O poema é isso. E o nome, né? Amarelo, que ele faz essa junção, né? Amar, elo, seria o nome do álbum de outra banda de rap, de outro grupo de rap de São Paulo, que era o Grupo Inquérito, de um álbum que saiu em 2014, que o Emicida foi o produtor. Né? E durante as gravações, o pessoal do Inquérito falou para o Emicida que o título seria Amarelo, o Emicida perguntou por quê, os caras falaram, é inspirado num poema de Leminski, e o Emicida não conhecia ainda, ele ficou entusiasmado com isso. No meio do processo, os caras desistiram desse título, o título do álbum, se eu não me engano, é Corpo e Alma, algo assim, e aí a Emicida se apropriou desse título, né? Então tem uma história aí. O filme, né, que o título do filme completo é Emicida, Amarelo, é tudo para ontem, né? Como imagino que a maioria aqui sabe que está disponível na plataforma Netflix, e ele foi dirigido por Fred Ouro Preto, né? Fred Ouro Preto é um cara do audiovisual
bastante ligado à música, assim, desde do contexto familiar dele, né, que Fred Ouro Preto, ele é filho de Ico Ouro Preto, que foi um dos primeiros guitarristas da Legião Urbana, antes da banda estourar. Ele é sobrinho de Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, e de alguma forma ele é sobrinho também de Dado Villa-Lobos, né, porque o pai de Dinho Ouro Preto era padrasto de Dado Villa-Lobos, né, então ele cresceu aí nesse meio musical roqueiro de Brasília. No entanto, enquanto realizador do audiovisual, o Fred Ouro Preto ele está muito mais ligado ao funk e ao rap. Inclusive, ele já tem trabalhos anteriores com o próprio Emicida, né, que começa com o clipe da música... Esqueci. Depois eu lembro. Não vou lembrar agora. Mas ele já tem um trabalho anterior com o Emicida, né? E uma coisa também que me chamou a atenção, né, é que o filme ele foi lançado no dia 8 de dezembro, que se comemora o dia de Oxum, né, que conta com a cor amarela como uma das suas insígnias, né? E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Foi intencional ou não? Né? Para isso eu não tenho resposta, eu não achei nenhuma entrevista Emicida falando sobre isso, nada, mas fica aí algo também para a gente pensar e talvez investigar mais para frente. Né? Então, começando agora de fato, né, sobre essa concepção e centralidade do amor, eu para entender, né, a centralidade e concepção de amor no Amarelo, eu recorri a uma entrevista de Emicida da revista Trip, dada em novembro, que foi publicada em novembro de 2019, né, um mês após um mês não, né, poucas semanas depois, que foi no final de outubro, o lançamento do álbum. Então, poucas semanas depois, essa entrevista foi publicada, e Emicida fala o seguinte, abre aspas, amar é a forma mais revolucionária, instantânea de conectar as pessoas. Essa é a brisa de Amarelo. Minhas músicas falam muito de sonho, de esperança, de correria, de conquista, mas elas parecem muito uma música de reação. Ele está falando das músicas de álbuns anteriores, né? Aí ele continua. E eu não queria partir desse ponto de reação. Eu queria partir do ponto da ação, do ponto da grandiosidade, onde a gente só é a gente, sem ter que responder a nada, sem ter que resistir a nada. Não que essa mentalidade se desassocie do mundo lá fora. Eu não tenho essa ingenuidade. Não é isso. É só para que a gente consiga restituir uma grandeza que foi roubada de nós. E que tudo isso amedronta, que aflige, que persegue, é uma interrupção da história, mas não a nossa história. Na mesma entrevista, né, em outro trecho, ele diz o seguinte, abre aspas, existem muitas pessoas maravilhosas com discursos combativos, e eu não quero congestionar essa linha de raciocínio. Acho que elas estão fazendo uma parada incrível, e eu posso colaborar de outra maneira, né? Então aqui já fica evidenciado, né, que Emicida, com esse projeto Amarelo, ele busca outra possibilidade de discurso, né, que seja menos reativo e mais ativo, mais propositivo. No entanto, ele não rompe, né, e não nega esse outro discurso que é mais, esse estilo, né, de discurso que é mais presente no rap, né, que é reativo. Ainda nessa entrevista, né, a repórter, a entrevistadora, ela pergunta sobre aquela vinheta, né, que numa música do álbum Amarelo, que se intitula Cananéia, Iguape, Ilha Comprida. Nessa música, ele abre com a vinheta que é ele brincando com a filha, né? Ele, inclusive, na entrevista do Roda Viva, que foi no ano passado, em julho, ele fala que ele costuma ficar no estúdio, brincando com as filhas e deixa gravando, que de repente tem alguma coisa interessante ele recupera. E aí tem lá a filha dele brincando com o chocalho, mexendo no chocalho, e ele fala, tem que tocar com vontade, né? Porque aqui a gente é mal, no rap os caras são mal e tal. E a filha dele ri dele, e ele fala, sem risadinha, aqui os caras é mal, ô louco. Aí ele fala, pô, será que os caras passam por isso? Será que Mano Brown passa por isso? Que Djonga passa por isso?
E aí, nessa entrevista do Roda Viva, né, ele tem uma parte que ele fala que a filha dele é a realidade, e ele ali é um personagem. Né? Ele é uma personificação, é um personagem que cria uma certa casca, né, para reagir às agressividades, né, da vida, né, na miserabilidade, na periferia, né, no capitalismo, no racismo, etc. Né? E cria esse personagem, mas que de alguma forma limita, né, uma perspectiva de que seja mais ampla, né, de um ser humano mais amplo e múltiplo. Então, voltando para essa entrevista na revista Trip, aí respondendo, né, a pergunta, ele fala o seguinte, né, sobre a performance de um perfil mais carrancudo, né, que é presente na música rap. Ele fala o seguinte, abre aspas, sim, isso é muito cristalizado, é uma forma que a gente arrumou de se proteger. Faz sentido para muitas pessoas ainda, mas para mim não faz, porque não é a minha personalidade. É uma espécie de personagem que eu tive que ser. Sou uma pessoa muito mais bem-humorada do que eu aparento. Falando sério sobre isso, eu acho que a gente precisa desmistificar essa postura sisuda que muitas vezes mata camadas do que a gente é de verdade. Porque, na intenção de se proteger, acabamos fechando portas. Não é isso que eu quero fazer agora. A parada que eu quero fazer agora é abrir as portas, abrir as janelas, deixar o sol entrar e as pessoas perceberem que nós somos todos seres humanos, que choram, que sofrem, que têm esperança, que têm sonho. Essa é a parada. Fecha aspas. Né? Então, para argumentar ainda, né, ou para entender melhor essa concepção, aí eu recorro à primeira música do álbum, né, Amarelo, que se chama Principia. Essa música, ela tem a participação do pastor Henrique Vieira, e o pastor Henrique Vieira, ele recita um poema, né, no final da música, que tem um trecho que diz assim, né, amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Né? Então, repetindo, amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Né? Esse trecho, né, desse poema do pastor Henrique Vieira, ele é muito mais bem elaborado e desenvolvido em um livro dele que foi publicado também em 2019, no mesmo ano do lançamento do álbum, que é isso aqui, né? O Amor como Revolução. Né? E o que não é à toa, não é gratuito esse encontro entre Emicida e o pastor Henrique Vieira num álbum chamado Amarelo, né? E aí eu acho que tem um alinhamento entre eles, né, sobre essa concepção de amor. E acho que lendo um e o outro a gente consegue entender melhor. Né? Então tem essa concepção de amor que não é mero sentimento, não é sentimentalismo, né? Mas quando ele fala que o amor é revolução, é um amor que tem uma concepção ética, né? Que um amor que tem o poder de transformar realidades, né? Tem o poder de transformar a si mesmo e aos outros, né? Inclusive, isso me faz lembrar, né? O pastor Henrique, ele é teólogo de formação, me faz lembrar também, né? Enquanto eu estava revendo o filme, de um livro de um teólogo chamado Paul Tillich, né, mais antigo, um teólogo alemão que na década de 30 acabou migrando para os Estados Unidos, porque ele foi perseguido pelo nazismo. O livro dele, que era A Decisão Socialista, se não me engano o título era esse, foi queimado pelos nazistas e tal, acabou migrando, né? Na época era um dos intelectuais mais renomados da Alemanha, inclusive, ele foi o orientador de Adorno em Frankfurt, e após a Segunda Guerra Mundial, ele deu uma série de palestras e que desembocou em um livro que o título era Amor, Poder e Justiça, né, que tem essa edição aqui lançada no Brasil, e ele também faz uma reflexão sobre o amor que não cai nesse mero sentimentalismo, né, e aí é o amor vinculado, que não se desvincula do poder e da justiça, né, e inclusive ele fala que esse amor, né, em suas várias qualidades, nos aponta também para uma dimensão ética do amor. E aí ele, sendo um teólogo cristão e tal, ele pega um dos mandamentos bíblicos como exemplo, né, que ele fala assim, amar
próximo, amar o próximo. Aí tem implícito nesse amar o próximo um tu deves, né? Então é um dever, tem uma dimensão ética. Então não é mero sentimento, é um dever, tem uma ação prática, né? Tem um resultado, uma consequência prática no mundo. E eu acho, na minha leitura, eu me arrisco a pensar que essa concepção de amor que está nesse projeto amarelo de Emicida é esse amor que não é dissociado de poder e de justiça, né? Porque, como o próprio Tillich fala, o amor que sem justiça é autorrenúncia. Não é isso, né? Porque se fosse esse entendimento, a gente poderia ler erroneamente Emicida e falar assim, o cara tá ingênuo agora, né? Com esse papo de amor e tal, não sei o quê, né? de puro perdão, e não faz mais a crítica, né? Ao racismo, à sociedade capitalista. E, ao meu ver, não é isso, né? Eu acho que está muito mais ligado a essa concepção, né? De amor com poder e amor com justiça. Então, né? Para fechar esse primeiro tópico, ao colocar o amor como tema central do projeto Amarelo, que culmina no filme, Emicida não deslegitima o ódio reativo dos oprimidos. No entanto, ele tem ciência que esse ódio não deve ser romantizado, pois não é saudável, nem para o nosso psicológico, nem para a nossa política. Por isso, aposta na potência revolucionária do amor, e sabe muito bem que a história das pessoas negras não pode ser resumida a esse ódio reativo. Por quê? Porque temos histórias e trajetórias de afeto e ética que apontam para múltiplas saídas e formas de resistência, cura e transformação. Então, fechando esse primeiro ponto, né, passando agora para o tópico da memória, né, eu acho que também que uma das possibilidades, né, porque a intenção aqui não é esgotar a leitura, estou muito longe disso, né, uma das possibilidades de ler o filme, né, Amarelo, eu acho que é situar o filme em um cenário atual, assim, atual mesmo, de disputas no campo de batalha da memória. E aí eu lembrei, né, do seguinte, né, no dia 1º de junho, eu vou voltar ao filme já, né, mas eu vou ter que precisar fazer uma curva aqui. No dia 1º de junho de 2020, o jornalista, né, um jornalista chamado Dodô Azevedo, ele publicou um texto na Folha de São Paulo intitulado Entenda livro que inspira protestos nos Estados Unidos. A deseducação do negro, né? O nome do livro é esse, A Deseducação do Negro. Né? Foi um livro em que o autor, né, ele se chama Carter Woodson, é um autor negro, e foi publicado em 1933, lá nos Estados Unidos. E segundo o jornalista Dodô Azevedo, esse livro ele foi um divisor de águas, assim, fundamental para que instigasse, né, que abrisse os olhos da população negra dos Estados Unidos e instigasse elas a se rebelarem, né, contra as injustiças daquela sociedade, né. E aí é o seguinte, né, o Dodô, ele abre o texto dele com a seguinte pergunta, abre aspas, por que negros brasileiros não reagem às barbáries a que são submetidos como os negros americanos? Veja só, vou repetir, porque é preciso prestar atenção nisso aqui. Ele fala, por que negros brasileiros não reagem às barbáries a que são submetidos como os negros americanos, né? Então, tem aí uma acusação, né? Ele diz que os negros brasileiros não reagem às barbáries, ele evoca aí uma imagem do negro brasileiro como passivo, né? E, ao mesmo tempo, ele coloca aí a política negra americana como um modelo a ser seguido, se não o único modelo, né, existente, e a gente precisa se atentar para isso, porque aqui não fazemos nada. Né? E aí eu penso no seguinte, né, eu penso nos protestos que ocorreram, né,
em decorrência dos assassinatos de João Alberto, né, no caso do Carrefour, e do menino Miguel, em Recife, né? Mas aí alguém poderia argumentar, isso foi depois do caso de George Floyd, né, que repercutiu e tal, né? Mas aí a gente pode voltar um pouco no tempo e lembrar dos casos, né, de assassinatos e as reações que houveram, né, em relação, por exemplo, a Pedro Oliveira Gonzaga, em 2019, a Marielle Franco, em 2018, a Cláudia Silva Ferreira, em 2014, a Amarildo, em 2013, né, que foi desaparecido após ser detido, né, por policiais da UPP, da Rocinha, né? E se a gente quiser recuar mais ainda no tempo, né, é importante lembrar que em 1978, o MNU, o Movimento Negro Unificado, né, um dos mais emblemáticas organizações, né, de resistência negra no Brasil, né, o MNU ele foi articulado como uma reação imediata à tortura e assassinato do feirante Robson Silveira da Luz pela ditadura militar. Também a discriminação de 4 jogadores de vôlei, né, 4 jogadores de vôlei eram negros, no Clube Regatas do Tietê, né? Então, o MNU ele surge aí como reação a isso, lá em São Paulo. E se quisermos recuar ainda mais no tempo, aí a gente vai lembrar dos abolicionistas, das Irmandades Negras, das várias revoltas do período regencial, né, onde várias delas tinham presença e protagonismo negro, da formação de quilombos, a sabotagem, as fugas, os motins, né, desde os navios de tráficos de escravizados, né? E aí eu me pergunto, né, ou eu pergunto a Dodô Azevedo e aqueles que compartilham da sua visão, não há reação? Né? Na época, esse texto ele dividiu opiniões, né, e eu vejo que algumas das opiniões que concordam com o Dodô Azevedo, elas acabam tendo uma perspectiva americanista de política negra, e que é reducionista, simplista, né, que não vê outras formas em outros locais, né, e tempos. E ainda, por cima, tem aquele velho defeito, né, de entender a política negra apenas como a estadunidense e como 2 paradigmas, né, que é baseado no Malcolm X e Martin Luther King, que ainda por cima tem mais outros problemas, né, que são concepções bem reducionistas de um e de outro. Então, são camadas aí de problemas que precisam ser problematizados, né? Mas aí eu volto pro filme de Emicida, porque, para mim, o filme de Emicida se posiciona no lado oposto da perspectiva de Dodô Azevedo, que toma a política negra estadunidense, né, como modelo a ser seguido, ou o único existente. O filme de Emicida não só mostra que há e houve reação, como também mostra que somos mais do que isso. Nossa história é mais do que isso. E que as reações não são apenas protestos imediatos. O movimento negro formula projetos, intervém na cultura, na política, nas instituições públicas e privadas, de forma coletiva ou individual, se organizando em movimentos formais ou não. A trajetória dos negros no Brasil é marcada por estratégias para driblar as adversidades. É também uma afirmação da humanidade em sua amplitude, com atividades criativas, com amor, com celebrações. Ou seja, tem reação direta ao racismo e tem experiências que buscam transcender a experiência do racismo. No caso, são as pequenas alegrias da vida adulta, né? Um exemplo, como canta o próprio Emicida, e que ele fala no filme que o samba que o fez enxergar essas pequenas alegrias da vida adulta. Então, não é só protesto, é também proposta. Um exercício prático e imaginativo de um outro mundo possível. Né? Eu acho que é isso também, um dos elementos centrais que o Emicida traz no filme, no seu
no podcast e no álbum. O filme, né, ele retira as pessoas negras da imagem cristalizada da vítima e da passividade. Emicida diz que, abre aspas, é sobre converter tragédias em potências e usar a arte como ferramenta política, né? Essa é outra frase que ele diz no filme, que está presente no filme. Nesse quesito, não é gratuita a menção a diversos agentes negros da nossa história que o filme evoca, visualizando-os não como figurantes ou notas de rodapé, mas como protagonistas da história do Brasil. Daí o filme traz Tebas, que foi um arquiteto do século XVIII, responsável por uma reforma arquitetônica, né, na cidade de São Paulo, e que foi tema de um samba-enredo, né, de gerado filme já no século XX, né, traz Lélia Gonzalez, traz Teodosina Ribeiro, que foi a primeira mulher negra eleita na Assembleia Legislativa de São Paulo, traz Leci Brandão, que foi a segunda mulher negra eleita na Assembleia Legislativa de São Paulo, e que já tinha se apresentado no palco do Teatro Municipal em 1975. Traz a Frente Negra, traz o MNU, inclusive com a presença, né, de 4 e antigos integrantes, né, do MNU, que estão lá no palco, né, e se levantam com o punho cerrado, né, e que vale a pena também citar o nome deles, né, que é Regina Lúcia, Milton Barbosa, José Adão e Wilson Levi. Né. Traz Abdias do Nascimento e o Teatro Experimental do Negro, traz Ruth de Souza, que foi a primeira mulher negra a se apresentar no palco de outro teatro municipal, no caso do Rio de Janeiro, né, e etc. Tem mais outros nomes, né, que aparecem no filme. Então, o que o filme de Emicida nos traz, ao meu ver, é que ele mostra que há, sim, respostas ao racismo no Brasil. Há múltiplas respostas ao racismo no Brasil. Né? E essa luta pela memória, ela não se fecha no passado, né? Ela nos ajuda a visualizar os frutos do presente e está intimamente ligada a possíveis aberturas para o futuro, né? A dimensão da esperança. O tempo metaforizado nos 3 atos do filme, né, que é o plantar, regar e colher, ao meu ver, isso é uma interpretação minha, ele é mais do que linear, ele é mais do que simples linearidade, ele é dialético, né? Ao meu ver, há aí um intercruzamento, há um atravessamento de tempos, né? No caso, o tempo linear e o tempo cíclico, né? Exemplificando, né? O tempo histórico, né, de sucessividades com o tempo cíclico da natureza e o tempo cíclico também do tempo mítico, né? Não é à toa o dito, né, Yorubá que abre e fecha o filme, né? Que é Exu jogando pedra hoje e matando os pássaros de ontem, né? Mata o pássaro ontem e jogando a pedra hoje. Né? Então é o tempo mítico irrompendo aí, né, nesse tempo histórico. Então, penso que ao direcionar o olhar para o passado, a fim de reconhecer, valorizar e agradecer aos antecessores, né, que nos trouxeram até aqui, o próprio Emicida é uma das pedras jogadas por Exu. Né? E eu penso nisso como essa pedra jogada com Exu, como justiça, né, feita em relação à nossa memória. Por isso que eu digo que Emicida é uma das pedras jogadas, porque o filme dele cumpre esse papel, ao meu ver. Então, passando agora para o terceiro e último tópico que eu me propus a falar, é sobre o Teatro Municipal, né? Por que foi lá? Recentemente, eu comecei a ler um texto, né, no Facebook, acabei não lendo todo, porque meio que tive um asco, né? E depois eu fui procurar e não achei mais, infelizmente.
mas que fazia uma crítica, né, Emicida, por ele ter feito o show lá no Teatro Municipal, um espaço elitista e tal, e em resumo, começava dizendo que Emicida era um vendido, né, vendido às elites, vendido ao capitalismo e essas coisas todas, né. Eu acho que ele retrata muito bem essa crítica na música Esmalha, que é a música que mais tem me entusiasmado, assim, ultimamente. Então, o fato desse show, né, que foi a estreia do álbum e é o centro, né, do filme, né, que é importante falar também, né, que o filme de MC dele tem um recorte espacial, né, que ele se passa em São Paulo, né, não que resuma a pessoas de São Paulo, né, porque há uma circulação também, mas o recorte espacial dele é São Paulo, e aí delimita mais ainda, né, para a questão do teatro, né? E aí eu não penso isso como um limite, né, porque eu acho que não tem a intenção de representar toda a história das trajetórias negras no Brasil, né, mas apontar exemplos. E aí a pergunta que eu faço, seria integracionismo, né, que é a palavra que as pessoas adoram usar? Bom, esse teatro, né, ele foi criado em 1919 para atender os anseios da elite, né, de São Paulo, e notavelmente é um símbolo da elite paulista. No filme, né, ao responder sobre o porquê de ser no municipal, Emicida responde o seguinte, né, abre aspas, porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua, não tem um escritório, não tem um prédio importante que não tenha tido uma mão negra trabalhando para estar de pé hoje. Fecha aspas. Além disso, né, Emicida também recorre à memória de Tebas, né, que eu já citei aqui, como um personagem decisivo na renovação estilística de São Paulo. Né? Ele fala que não foi só mão de obra, não. A gente também fez trabalho intelectual, né, nas obras arquitetônicas. E aí, continuando, né, o filme também nos dá a entender que, enquanto um símbolo da classe dominante, esse espaço é, em diversos momentos, tensionado pelo movimento negro, seja na tentativa da Frente Negra, né, que em 1938 pretendia comemorar os 50 anos da abolição nos arredores do teatro, acabou não ocorrendo, né, mas teve essa tentativa, seja com o MNU, né, em seu ato público inaugural na escadaria do teatro em 1978. Com isso, podemos entender que o teatro, enquanto um símbolo da elite, não possui um significado fixo e intransponível. Ele é um espaço de disputas. Disputas que estão relacionadas à luta antirracista, à luta de classes e, diria também, à luta contra a opressão de gênero. Acredito que o sociólogo Stuart Hall nos ajuda a entender essa disputa quando ele diz em um texto o seguinte, né? Abre aspas. O significado de um símbolo cultural é atribuído, em parte, pelo campo social ao qual está incorporado, pelas práticas às quais se articula e é chamado a ressoar. O que importa não são os objetos culturais intrínseca ou historicamente determinados, mas o estado do jogo das relações culturais. Cruamente falando, e de uma forma bem simplificada, o que conta é a luta de classes na cultura ou em torno dela. Fecha aspas. Ou seja, em alguma medida, ao meu ver, a ocupação do teatro por artistas e público negro provoca um deslocamento do que aquele espaço é e representa. E aí eu me pergunto, não será isso o que está também ocorrendo com a presença das pessoas negras na universidade e os seus tensionamentos? Eu gosto de pensar isso, né, como uma encruzilhada, não totalmente como uma perda, né? E aí acho que é importante
com isso também reconhecer os limites materiais, né, contextuais que existem. Também não gosto de pensar isso como uma total e absoluta vitória, né? Embora seja importante reconhecer os ganhos e os avanços e celebrá-los, é importante. Tanto a presença do Emicida no Teatro Municipal, como já foi com o Lucy Brandão, né? Como a presença de estudantes negros, como é o meu caso, na universidade, tensionando, produzindo conhecimento a partir das nossas experiências. Né? Então, eu gosto de pensar isso como encruzilhadas. Há mais do que uma possibilidade de caminho a seguir. Né? Mas isso não significa que todos os caminhos sejam adequados. É mais adequado, outros menos, outros inadequados. Né? E é por isso que, historicamente, se recorre a búzios, se recorre a oráculos, se recorre à filosofia, à história, à sociologia e à arte, para que a gente possa possamos ser orientados a escolher o melhor caminho. Né? Então, eu penso, né, que esse momento que nós estamos vivendo e que é representado por Emicida no filme é um momento de colheita, mas também é um momento de semente. Nós somos sementes para o que virá. Portanto, reguemos. Para concluir, e aí eu vejo como uma síntese disso tudo aqui, dessa leitura que eu faço do álbum, podcast e filme de Emicida, que é o nosso foco, eu acho que tudo isso aí, as intenções políticas, estéticas de Emicida, elas estão resumidas em um trecho do refrão da música Amarelo, que diz o seguinte: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. É isso. Tudo que nós tem é nós. Obrigado.